Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, neste dia 25 de abril. Não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, assim que se acordar, façam a respiração da vida, amém? Quem está acordado neste momento, junto comigo? Vamos juntos? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, não percam mais tempo. Vamos juntos invocar, assim que se acordar, o nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor e ardor no Espírito, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças ao Senhor, Ele pede para mim e vocês ler Juízes capítulo 4 e 5, Lucas 22, 35 ao 53, Salmos 94 e Provérbios 14, 3 ao 4. Leiam com calma. Quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo. Se você estiver com o coração completamente aberto para Deus, com certeza Ele vai falar sim ao seu coração, amém? Louvado a Deus. E depois de ter lido já a Bíblia, o Senhor ter falado nos nossos corações, podemos continuar. Quem tem o novo alimento diário. Graças ao Senhor pelo novo alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Louvado a Deus. O volume é 1, cuja série é a mesma, né? Palavra, vida e edificação. Graças ao Senhor, extraídos do Evangelho de João, que é Espírito e Vida. E o título é uma pergunta para todos nós. Você está disposto a mudar de vida? Uma pergunta que eu e vocês podemos ponderar, considerar diante de Deus. Amém? Escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra. E que nós, que fazemos parte do mesmo corpo, podemos dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus. Louvado seja Deus. E hoje, graças ao Senhor, estamos na primeira semana, né? Quinta-feira, e o título da semana é A Festa dos Tabernáculos. Graças ao Senhor pelas festas dos tabernáculos. Leitura bíblica, Deuteronômio 18, 21, 22. 1 Reis 18, 21. E Apocalipse, já lemos bastante também, né? 3, 7 a 8. Leio com oração, também já lemos, que é Deuteronômio 18, 15, que diz para mim e todos vocês que estão me ouvindo: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Ouçam novamente. Deus fala para cada coração hoje de manhã: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Então aqui o Senhor já está dizendo tudo. Vamos ouvir o profeta que Deus tem usado nesta era, o canal que Deus tem usado nesta era, nesta época, amém? Louva-se a Deus. E hoje eu vou falar sobre uma pequena, extraordinária diferença. Ouçam bem. Sabemos que Deus está restaurando os muros das igrejas, delimitando os limites por meio do qual o seu governo é estabelecido. O problema da degradação das igrejas no passado, sabe o que foi? Foi a falta de governo, a ausência de um canal designado por Deus para dar-lhes direção. Vocês sabem da história, né, gente? Esse período, porém, está superado e é passado. Hoje, amados irmãos, amadas irmãs, cremos que há
um canal designado por Deus para dar direção às igrejas por meio da palavra profética. Nós cremos, graças ao Senhor. Como saber, amados, se esse profeta realmente é escolhido para trazer a palavra de Deus às igrejas? Simples. Se a palavra que sai de sua boca se cumprir, significa que ele é de Deus. Se não se cumprir, com certeza ele não é de Deus. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs de ouvintes, o governo de Deus na igreja, por intermédio da palavra profética, é o que de fato define a igreja numa cidade. Não é se esta apareceu antes daquela, nem qualquer outro motivo. Mas graças ao Senhor pela sua palavra, né? Amados, lembre-se bem disso. Antes não tínhamos essa visão, mas agora temos clareza disso. Essa é a causa de tantos ataques das forças infernais contra a palavra profética hoje, é verdade. Restaurar o templo, de certo modo, é mais fácil do que levantar os muros em Jerusalém. E lembrando, né, amados irmãos, amadas irmãs, as estratégias de Satanás hoje são as mesmas que foram usadas contra quem? Pedro, Paulo e João, para desviar do caminho as igrejas em suas respectivas épocas. Levantar líderes carismáticos, nós estamos vendo isso hoje, né? Para competir e disputar influência com o profeta, designado por Deus para dar direção às igrejas. Só o que nós estamos vendo hoje. Eles elaboram que doutrinas e ensinamento que distraem os irmãos da palavra profética, disseminar outros e evangelhos, para confundir as igrejas. Amados irmãos, ouçam bem que Deus está falando nos nossos corações. Não sejamos crianças, gente, agitados de um lado para o outro. Não estamos no tempo de cochear entre dois pensamentos ou buscar neutralidade. Nós não estamos nesse tempo de estar duvidando da palavra. O que nós devemos fazer é se posicionar, é avançarmos sem qualquer dúvida no coração. E lembrando, né, nada poderá barrar a igreja nesses tempos finais, porque a igreja é de Deus. Ninguém vai barrar. O inimigo de Deus não vai barrar o que Deus quer fazer aqui na terra. E lembrando, se lembra da igreja em Filadélfia, tinha pouca força, mas confiava e cria totalmente que a palavra que faz a obra. Não é o homem que faz a obra, que faz é a palavra. Creio, amados irmãos e amadas irmãs de ouvindo, que a palavra de Deus é que faz a obra dele mesmo. Atenção, amado. A esse ponto, muitos servos de Deus estiveram em nosso meio. E criamos que eles eram realmente homens de Deus. Eu conheci muitos. Hoje, qual é a diferença? Sabe qual é a diferença, mano? Que os nossos adolescentes respondam a essa pergunta por meio do seu viver. Eles nos mostram que crer não é só acreditar que esse servo e a palavra deles vem de Deus, mas significa receber a palavra do modo como ela foi proferida, sem alterar. Não adianta a gente querer alterar a palavra de Deus. E ter convicção, amado, de que ela tem poder para fazer a obra de Deus. É isso que eu e vocês temos convicção, que a palavra de Deus tem poder para fazer a obra dele mesmo. Essa é a pequena e extraordinária diferença. Um detalhe que muda tudo. Mas os adolescentes que ouvem, transcrevem, praticam a palavra profética e fazem o que? Imersão nela, sem duvidar. Então, os adolescentes e nós adultos, nós devemos seguir o mesmo modelo. Vamos praticar a palavra sem duvidar. Senhor Jesus. Aí aqui, amados, são só 5 parágrafos. Aqui no ponto 5, aliás, no ponto 4, ele diz uma coisa interessante. Diz assim, ó. Será que percebemos a diferença entre como nos relacionamos com a palavra e com o profeta de Deus hoje? E como era esse relacionamento no passado? Amado, no passado recebíamos o profeta como homem de Deus. E na hora de praticar a palavra que ouvimos, adaptávamos e fazíamos a obra à nossa maneira. Posso testificar, é verdade. Podíamos ouvir, mas ele queria fazer do nosso jeitinho. Como diz o jeito brasileiro. Deus não aceita. A palavra, do jeito que ela vier, nós não podemos contrariar a palavra de Deus. Pelo contrário, temos que receber e praticá-la. Agora a situação mudou, né? Cremos que o enviado de Deus traz a palavra de direção às igrejas.
que essa palavra da entrega fará a obra de Deus. Amados, o governo de Deus é estabelecido na igreja por meio da palavra profética. E temos testemunhado milagres acontecendo em nosso meio por causa dessa palavra. Eu testifico, é verdade. Muitos milagres estão acontecendo no meio de cada um de nós. Bem, amados, isso significa o quê? Retificar os muros. Estamos reconstituindo os muros, estabelecendo o governo de Deus na igreja. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, o Senhor quer que está na frente da igreja em Filadélfia se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Não é, lembre-se bem disso, não é pela nossa capacidade, amados irmãos, amadas irmãs, que uma porta se abre ou se fecha. Nem é por nossa eloquência que algo acontece na obra do Senhor. Se precisamos mergulhe na palavra profética e veja o que acontecerá em sua, primeiramente em nossa vida e na vida das pessoas ao seu redor. Amados irmãos, amadas irmãs de ouvintes, a palavra do Senhor fará a obra, então não podemos mais estar em dúvida. Quem faz a obra é a palavra do Senhor, amém? Louva-se a Deus. E, para findar, eu tenho aqui meu pequenino pontinho, que eu escrevi o seguinte: amados, hoje o Senhor está nos mostrando como devemos ser simples e obedientes à sua palavra. Como os adolescentes que não têm capacidade própria, mas ao ouvir a sua voz, diz sim, amém, sem complicação. Os adolescentes estão assim, sem complicação. Estão sendo simples. Então, irmãos, irmãs, vamos ser simples como esses adolescentes. E eu quero deixar aqui para os irmãos também a imersão. Esse ponto aqui, 4 parágrafos espetacular, mas esse ponto aqui é muito encorajador para cada um de nós. Lembrando sempre, olha o que diz aqui no ponto 2. Deus é, ele não foi, Deus é como um manancial profundo de águas vivas, cheios da verdade, que é sua essência, mas ele ainda estava confinado, inacessível ao homem. Então o homem não tinha direito a Deus, não tinha como chegar a Deus. Mas lembre-se, Cristo então veio à terra como uma fonte de água para a vida eterna. Após sua morte e ressurreição, Jesus tornou-se o Espírito da verdade, alcançando-nos como um ribeiro de águas vivas. Então, irmãos e irmãs, não podemos estar mais em dúvida. O que o Senhor está falando hoje realmente é sua palavra verdadeira, palavra profética. Bem, louva-se a Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que possamos a cada momento estar conectado ao Senhor, sem duvidar da sua palavra. Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim.